Quero saudar a igreja em nome do Senhor Jesus. Sou o pastor Mauro César, da Igreja Evangélica Casa de Oração, aqui em Campo Grande. Eu quero meditar com a igreja nesse momento um trecho da palavra do Senhor, do qual ele vem para nos despertar o quanto muitas vezes nós estamos com os olhos fechados para a vida espiritual. E isso é uma coisa que Deus o que mais deseja é que todos nós tenhamos os nossos olhos abertos para estarmos vendo as coisas, enxergando de longe, tendo visão daquilo que Deus está querendo fazer, a fé acrescentada em nossos corações. Então nós vamos ler um trecho da palavra do Senhor que se encontra em Efésios, no capítulo 5, versículo 15 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vedes prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor do Senhor. É importante que cada um de nós, Deus nos desperta para que cada um de nós venha a estar olhando como é que estamos andando. Veja prudentemente como é que você está andando. Como tolo, como alguém insensato, que faz tudo o que lhe vem à cabeça, ou como sábio, que para, que observa, que procura sempre o melhor para si e também aos outros. De uma maneira, porque tem pessoas que querem o melhor para si. Mas isso, para elas, não importa se esteja pisando por cima dos outros. Não enxergam os outros. Enxergam apenas a sua própria necessidade. Quando isso acontece, naturalmente, esses são atos egoístas, onde só se olha para si, um egoísmo intenso, e não se observa as necessidades alheias. A palavra do Senhor nos ensina que os dias são maus. Os dias são maus. Então devemos ter cuidado para andar nesses dias maus, para não cair na maldade dos dias, na maldade da vida, para que não sejamos levados pela correnteza do mal, mas antes fiquemos à margem da bondade, do poder de Deus, da proteção do Senhor. É isso que Deus quer para a sua vida. É isso que Deus deseja para você. Vida tranquila. Não quer dizer que tem que ser pobre, não, mas tranquilo. Ou rico, ou pobre, ou médio, não interessa. Tranquilidade. Se for possível, deixe de ganhar. Não tem problema. Deixe de ganhar. Contanto que você tenha paz, esteja tranquilo, esteja com a sua consciência tranquila. Sua questão de consciência diante de Deus e diante das pessoas. Se algo que você vem
a fazer. A sua consciência não fique em paz, pare, pense direitinho, olhe para Deus, confronte a situação com a palavra de Deus e depois siga. Espere a resposta de Deus. A visão espiritual é uma questão muito importante na vida das pessoas. Observemos que o Senhor continua. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor na sua vida? Aleluia. Importante. Aí diz assim, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não fique embriagado com bebida alcoólica, mas se embriague com o Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo. Tem gente que enche a cara da bebida e fora. Mas o Senhor diz que é para que nós venhamos a nos encher ao ponto de transbordar do Espírito Santo. Aleluia. Falando salmos, falando hinos, cantando hinos, falando palavras de Deus. Quando se enche do Espírito, a naturalidade, muitas vezes as pessoas ficam, mas eu não sei falar, eu não prego nada, eu fico calado, eu não digo uma palavra das coisas de Deus para ninguém, eu não converso, eu passo o dia todo, tem pessoas que passam o dia todo, pessoas da igreja, e não falam nada, nenhum momento das coisas de Deus, contam piadas, sorriem, falam de negócios, de dinheiro, de política, de futebol, de tantas coisas, mas não falam das coisas de Deus, das coisas espirituais que competem ao nosso Deus. Por quê? A boca diz, a palavra do Senhor diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você vê as pessoas falando muito em dinheiro, naturalmente isso não quer dizer que não se fale, mas tem pessoas que ficam falando constantemente a mesma coisa. Tem pessoas que vivem falando de sexo, tem pessoas que vivem falando de maldades, tem pessoas que vivem falando de política constantemente, outras pessoas falam de futebol, e falam de uma coisa e muda para outra, mas quando se está cheio do Espírito de Deus, com toda a naturalidade, naturalmente, se fala das coisas de Deus. Em uma conversa qualquer, em uma conversa simples. E uma irmã chegou para mim e disse que o filho dela tinha ido à casa da avó, e quando chegou lá conversando, aí falou sobre a mãe dele, porque ela ficava falando do evangelho para ele, como filho. A avó disse, olha, eu não estou suportando mais a sua mãe. Ela só fala de Deus, só fala de Deus, só fala de Deus. Não estou gostando nem de chegar perto dela. E depois o menino chegou e disse com toda satisfação para a mãe se entristeceu e veio falar comigo. Dizendo, e agora, pastor, o que é que eu faço? Eu digo, irmã, a boca fala do que está cheio o coração. Se a irmã está com o seu coração cheio da presença de Deus, a irmã vai falar o quê? A irmã vai falar das coisas do mundo, se o seu coração está cheio das coisas do céu? Tem que falar das coisas do céu. Quem está achando que isso é insuportável é porque o coração está cheio do mundo, cheio das trevas, aonde quando chega a luz, não tem espaço, incomoda. Então, se você está cheio da presença de Deus, ou se não está cheio da presença de Deus, procura se encher.
Procura falar mais, porque quando você vai falando, também vai se enchendo. Olha como é que ele diz, falando em salmos, hinos, cantos espirituais, salmodiando o Senhor no vosso coração. Quando você começa a encher o coração dessas coisas gostosas, aí quando alguém vem falar qualquer coisa com você, você conversa o assunto e entra a beleza, maravilhas da presença de Deus também no coração daquela outra pessoa. As pessoas estão necessitando ouvir. Muitas não querem ouvir, mas elas precisam ouvir. Elas têm necessidade de ouvir. Quem não tem necessidade de Deus? Todos têm. Todos têm. Até o que pensa que não tem. Este é o que mais tem necessidade. É o que mais precisa. Aquele que mais despreza, que mais se distancia, são os mais que precisam, mesmo sem querer, mesmo arrogantemente empurrando para longe. E estes são os que mais precisam. Porém, não reconhecem, não entendem que precisam. Talvez lá na frente vão ver quão grande oportunidade lançou fora. E ele aqui dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Sempre agradecido, coração agradecido a Deus, sujeitando uns aos outros, aceitando um ao outro, mesmo que não queira, mas pelo amor ao Senhor, aceite. Pelo amor ao Senhor, concorde. Pelo amor ao Senhor, perdoe. Pelo amor ao Senhor, abrace. Pelo amor ao Senhor. Mesmo que ele não esteja de você para com aquela pessoa, mas de Deus para aquela pessoa. De Deus vindo, passando por você para aquela outra pessoa. Então, é importante, irmão, enchei-vos do Espírito. E quando se enche do Espírito, se entende qual é a vontade de Deus na nossa vida, porque não é difícil. Deus não tem nada difícil, porque tudo ele concorre a favor. Ele concorre a favor para que aconteça. Então, não tem nada difícil, é só se disponibilizar e ir seguindo. É importante que quanto mais se enche da presença de Deus, mais os olhos espirituais aumentam, a fé é acrescentada nos corações. É maravilhoso isso. Nós temos um exemplo, no qual eu estava meditando ainda hoje, no livro de 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 15 ao 17. Eu vou ler aqui para você, para meditarmos juntos. Segundo livro de Reis, no capítulo 6, versículo 15. Havia uma guerra entre a Síria e os sírios, né? Não é a Síria, é outro país. Síria. Os sírios, eles faziam guerra contra Israel. E toda vez que aquele rei meditava de fazer alguma coisa contra o rei de Israel, contra o exército de Israel, Deus falava para Eliseu. Eliseu contava para o rei de Israel. O rei de Israel, naturalmente, aí precavia e não caía na cilada, na armadilha do rei da Síria. E o rei da Síria ficou furioso com isso. Pensou que era alguém deles que estava traindo e levando a mensagem para o rei de Israel. Porém, disseram a ele, não, é o profeta Eliseu. Então veja onde é que ele está, que eu quero prender ele. Procuraram saber, disse, está em Dotã, tal lugar assim, assim. E ele disse, ótimo, juntou um grande exército de muitos carros,
de ferro, muitos cavaleiros, soldados armados, um grande exército. E mandou para buscar prender Eliseu, talvez até destruir a cidade onde Eliseu estava, mas queria Eliseu para levar ele, para ele matar o profeta. Quero ele morto, para ele não estar mais dando as dicas do que eu quero fazer com Israel. E o exército foi, aleluia. Porém, aqui no versículo 15, diz assim, olha, no 14, então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade que Eliseu estava. E o moço do homem de Deus, o moço, o servo de Eliseu, se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com carros e cavalos. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? O que nós vamos fazer agora, Eliseu? O que é que nós vamos fazer? Olha para aí, veja como está. Estamos cercados de um grande exército. Vamos nos defender com o quê? Que não tem nem armas. Não tem um exército para se defender, porque um exército se luta com outro exército. E agora, Eliseu falou, olha aí, versículo 16, e disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Só até aqui. Você lê a continuação para você ver que maravilha foi realizado nesse momento. Mas onde queremos chegar? O jovem olhou com os olhos humano, e viu o grande exército de Eliseu. O grande exército que cercava a ele e Eliseu a cidade. Eliseu, quando olhou, que viu o exército, também viu o exército do Senhor Deus a favor dele. Aleluia, glória a Deus. Ter visão espiritual. O exército do inimigo estava cercando a cidade onde Eliseu estava. Era morte certa. Porém, Eliseu conseguiu ver com os olhos do Espírito de Deus, coração direcionado a Deus. Ele vê o exército do Senhor com carros e cavaleiros, carros de fogo, grande exército de anjos, guerreiros, pronto para a batalha. Poderia aniquilar aquele exército dali sem ele nem sair do lugar. Invisivelmente, Deus pode fazer isso. Parar a respiração de uma multidão e acabou. O que foi que houve? Morreu. De quê? Irmãos, a melhor coisa que a pessoa pode fazer é querer se encher da presença de Deus. Querer, primeiramente. Se encher é uma consequência. Porque o primeiro passo tem que vir o querer. Você quer se encher da presença de Deus na sua vida? Se quer, tem que tomar iniciativa para que isso aconteça. Tem que ter uma vida dedicada também a Deus. Também a Deus. Não é só a Deus, que temos família, temos trabalho, temos muitas coisas. Mas também investir tempo para estar junto com o Senhor. Aprender a conversar com Deus. É importante isso.
se encher do Espírito de Deus. Eliseu estava cheio do Espírito de Deus e viu o mocinho dele, o ajudante dele, não estava, não viu. Quantas vezes os anjos do Senhor estão a teu redor e você não vê? E você nem se dá conta, porque está desligado. A Bíblia diz que nós lemos aqui, para não andar feito nécios, mas prudente, ligado nas coisas de Deus. O prudente anda ligado com Deus. Não é só estar ligado para ver onde é que está o bandido, onde é que está aquele ali, todo assim. Isso também serve, mas está se falando aqui em nível espiritual. É estar atento com Deus. Quantas vezes Deus tem falado com você e você não ouve? Quantas vezes Deus tem mostrado a você tantas coisas que você ignora, não quer ver, não olha para ver, não se liga nisso, está desligado, como nécio, como um tolo andando na vida, simplesmente olhando para as coisas e para as pessoas e desligado de Deus. Temos que estar 24 horas ligados com Deus. Talvez, em algum outro momento, podemos até nos desligar das coisas daqui, desta vida. Mas se desligar de Deus, nunca. E muitas vezes estamos vivendo o inverso. Não podemos viver o inverso. Tem que se viver ligado em Deus. Eliseu, quando viu o exército, no mesmo momento se ligou em Deus e já viu a solução do problema. Pare de olhar apenas o problema. Pare de olhar apenas para o problema. Procure olhar para quem tem solução para o problema. Olhe para Deus, o autor e consumador da fé. Olhe para quem pode te ajudar, para quem pode resolver o problema, para quem pode te orientar em dizer como resolver o problema. Tenha visão espiritual. Não seja cego espiritualmente. Temor, aí o moço ficou com medo. E Eliseu disse, não tenha medo. Por que você está com medo? Por quê? Medo de quê? Se você está com Deus, se você se liga em Deus, naturalmente os medos vão embora. Tem pessoas também que não têm medo, mas também vai caindo para lá. Não é apenas o não ter medo, é olhar para o Senhor. Quando o moço do Eliseu viu o exército, agora chegou o quê? A confiança. Olhe para Deus, para que a confiança e a solução da situação seja colocada na sua mente. Desça ao seu coração. E você diz, agora eu vou. Porque Deus está comigo. Eu vou porque eu vou passar por essa situação e não vou sofrer dano. Eu vou porque Deus está me dirigindo aí. E você vai. E dá tudo certo. Da forma que Deus planejou, acontece. Você vai entender o quê? O propósito de Deus para a sua vida. Como nós lemos. O propósito de Deus é a sua vida. Mas como alguém que está desligado de Deus pode entender o propósito de Deus? Como alguém que está desligado do relacionamento com o Senhor pode entender o que o Senhor está falando? Deus fala e o servo não ouve. Aleluia. Então é importante, irmão, que você venha andar prudente. Tem que despertar. Precisamos despertar. Precisamos ser despertados constantemente. Podemos estar
vivendo como quem está dormindo espiritualmente. Os que estão sem Cristo, a Bíblia diz que estão mortos espirituais. E os que estão com Cristo, muitos estão como quem anda dormindo, sonolento ainda, sem entender nada, sem compreender as coisas. Mas não é essa a vontade de Deus para a tua vida. Mas é necessário que você tenha a iniciativa. Olhe para Deus. Quando vem enxergar o problema, procure a solução. Não fique apenas se lastimando. Não fique apenas churumingando. Não fique apenas pensativo. E agora, e agora, e agora? Deus está contigo. Deus está dirigindo os teus passos. Anda como Deus quer que você ande. Porque mais, olha aqui, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais são os que estão contigo. Os anjos de Deus. Maior é o poder de Deus na tua vida do que a dificuldade. Maior é o poder de Deus do que o monte que se levantou na tua frente. Maior é o poder de Deus para acalmar, apaziguar a tempestade na tua vida do que a própria tempestade. Desperta, acorda. Não anda como alguém que está andando de um lado para o outro, sendo levado pelo vento, pela correnteza. Não é assim que Deus quer que você viva, que ninguém viva. Deus quer que você viva sendo dirigido por Ele, por caminho plano. Não é porque qualquer sorte de doutrina, qualquer sorte de vento, qualquer sorte de nada, de pensamentos. São pensamentos de A e de B que vai se deixar você ser levado. Não é assim que Deus quer. Deus quer que você seja levado, guiado por Ele. Temos um outro exemplo aqui, esse maravilhoso que Deus abriu os olhos, Eliseu orou e os olhos do moço foi aberto. Ele conseguiu ver também. Eliseu já estava vendo. E poderia apenas não dizer nada, mas eu vou te mostrar. Para que isso sirva de exemplo, sabe para quem? Para você. Neste momento, o anjo do Senhor está intercedendo por você. Jesus está intercedendo por você, para que você tenha seus olhos abertos, assim como o moço do Eliseu viu. E nenhum dano aconteceu a eles depois disso. Houve confiança. Tanto Eliseu sabia que não estava só, e realmente não estava, e agora o moço também. Mas as outras pessoas da cidade, como ficaram apavoradas? Como se apavoraram? Como viram a grande destruição cair por cima deles, embora que não caiu, mas já sentiam a destruição. Já estavam se sentindo destruídos, perdidos, mesmo antes de serem atacados. E não foram atacados. Por quê? Porque existia um homem, existia uma pessoa que tinha visão espiritual para salvar toda aquela cidade. Seja alguém de visão espiritual para salvar a sua casa, os seus familiares. Se encha mais do Espírito do Senhor. Se embriague até, de forma... O que é que o embriagado faz? Alguém que, quando bebe muito. Podemos imaginar, fala coisas que se ele tivesse em sã consciência, não falava. Faz coisas que ela, em sã consciência, não faria.
Quantos se embriagam e no outro dia fica até com vergonha do que fez? Falou coisas que não queria falar. Outros ficam feito um boneco, abobalhado, pela força do álcool, da bebida. Embriagai-vos do Espírito de Deus, ou seja, seja guiado pelo Espírito de Deus, que a sua consciência seja dominada pelo Espírito de Deus. E você começa a falar a palavra de Deus, e você começa a sentir gostoso de pronunciar das coisas de Deus. E as pessoas até olham, feito o caso daquela irmã que nós falamos. Alguns não gostam, outros, que maravilha, outros se deliciam disto, outros recebem profecias, recebem uma palavra de ânimo, de fortalecimento para continuar a jornada, mudam os pensamentos, quer fazer algo que pode se transformar em uma tragédia. Quantos pensam em se suicidar e quando ouvem uma palavra de fé, uma palavra que levanta o ânimo, diz que suicidar que nada, eu quero é Deus, eu vou levantar minha cabeça, eu vou é conseguir, eu vou é sair dessa. É isso que Deus está dizendo para você, sair dessa, levantar a cabeça. Isso é o Espírito de Deus falando com você. É quando se enche do Espírito de Deus, é o que Deus quer que você faça. Enchei-vos do Espírito, para falar das coisas de Deus com propriedade, falar das coisas de Deus com sentimento de quem está sentindo, de quem está vivendo isto. É o que Deus quer, que isso aconteça com você, aonde você está, aonde você convive, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, aonde quer que você esteja. E houve uma mulher chamada Agar, aleluia, que esta mulher, Gênesis no capítulo 21, 15, nós vamos ler aqui, essa serva de Sara. Sara não podia ter filho, era estéril, mas o Senhor fez um milagre na vida dela, ela teve filho, sim, mas aqui neste momento ela entrega uma serva dela, egípcia, entrega para Abraão para que venha a ter um filho. E ela concebeu, quando ela ficou grávida, ela já começou a desfazer da sua patroa. E a patroa pega ela e manda embora, ela vai, aliás, perdão, a patroa repreende ela, ela vai embora por conta própria, o anjo vai junto dela e diz, volte, se humilha a sua patroa e vá viver lá, que eu vou lhe abençoar, você vai ter uma grande descendência desse menino. E assim, ela voltou. Depois de certo tempo, quando o menino já estava grandinho, o que aconteceu? Aquela mulher novamente começa a desprezar a patroa, até o ponto que ela manda ela embora. Já com um filho grande. E agora, ela vai, sem destino, e quando chega a certo momento, acaba a água. Aleluia. E ela agora, sem a água para beber, o que é que acontece? Observe, versículo 15, Gênesis 21, 15. E consumida a água do ódio, acabou a água, lançou o menino de debaixo de uma das árvores, o menino já estava se desfalecendo, deixou lá, o menino acabou a água, fica aí, na sombrazinha, para morrer, o filho dela, debaixo de uma das árvores, e foi-se, e assentou-se em frente, afastando a distância de um tiro de arco, a uns 100 metros de distância. Ficou lá, 100 metros de distância, de longe, observando. Porque dizia, que não veja eu morrer o menino. Eu não quero ver o meu filho morrer. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Aleluia. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou
o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Não era uma criança de colo, era já um garoto, uns 10 anos, alguma coisa assim. Viu a voz do rapaz, do jovem. E do céu o anjo já desce já falando. Ela já vai ouvindo a voz do anjo. Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Falando já para levantar Ismael. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Até aí. E abriu-lhe Deus os olhos, versículo 29. Versículo 19. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi, encheu o odre, bebeu água, tomou banho, e agora ficou ali, descansou bastante. Quando os olhos são abertos espiritualmente, nós conseguimos ver, pelos olhos da fé, o resultado da situação. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus quer na tua vida, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo. Deus quer que você tenha visão espiritual. É melhor ter visão espiritual do que ter cegueira espiritual. Os cegos espiritualmente não conseguem ver essas coisas. Apenas ouvem, apenas sabem. E às vezes aquele que está vendo espiritualmente diz a ele, e ele olha e diz assim, mas eu não estou vendo. Você está dizendo, né? Ah, se você estivesse no meu lugar, você não está no meu lugar para sentir o que eu estou sentindo. Sem visão espiritual, mortos espiritualmente muitos, até quando a palavra da verdade chega ao seu coração, eles ainda ficam sem fé para acreditar. Não acreditam. Não tem fé para acreditar. Ficam sempre para baixo, sempre negativos, sempre derrotados, vencidos. Falta-lhes fé, falta-lhes visão espiritual. Neste momento, por esta palavra, o Senhor está falando contigo, meu irmão, minha irmã, e que Deus, o Senhor está dizendo que Deus quer te abençoar muito e muito mais do que já tem te abençoado. Se é que você enxerga as bênçãos de Deus na sua vida. Mas Deus quer te abençoar muito e muito, muito mais. Deus quer abrir tua visão espiritual. Apenas para que você enxergue os propósitos de Deus na tua vida. Enchei-vos do Espírito, se encha da presença de Deus, busque a presença de Deus na sua vida. Se embriague, Ele manda você se embriagar. Um tipo de enchimento do Espírito, de busca sem limites. Porque quem se limita na bebida, aquele que bebe socialmente, ele não se embriaga. Eu conheço pessoas que dizem, não, eu bebo socialmente, tomam assim 1 ou 2 doses, 3 doses, tá bom demais. Quando sinto que vou, paro ali, não, mas conversa, tudo mais, depois vai embora, bebe socialmente. E os que se embriagam, se descontrolam, bebem além do limite. Deus está dizendo, se encha com o Espírito de Deus além do limite. Não se limite. Não tenha limites para dizer tá bom.
Enchei-vos, encha e continue se enchendo da presença de Deus. Não tem limite, não tem o que dizer, tá bom, chega. Ah, eu já li a Bíblia uma vez, já li a Bíblia 2 vezes, já sei de tudo aqui, eu nem preciso mais ler. Ah, eu quero ler assim por minha conta, porque eu leio hoje, passo 3, 4 meses e leio de novo outro pedacinho. Tem pessoas que não querem ler de uma maneira, até como no nosso grupo de leitura, porque simplesmente não querem ter compromisso. Essa é a verdade. Porque lendo, está ali, todo dia está sendo acompanhado, marcado, acompanhado. Enquanto outros momentos, se dissesse, não, eu vou ler por minha conta, eu não quero ler só por mim mesmo. É lógico, lê hoje, amanhã se esquece, 2, 3 dias, depois lê outro pedacinho, lê quando está com vontade, quando não está, não lê. Descompromissadamente. E fica aquela coisa sem compromisso. Deus está dizendo, enchei-vos, mas encher hoje não é para esvaziar amanhã, é encher hoje e continuar se enchendo amanhã, não é conservar cheio, é enchendo mais, até o ponto de transbordar, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas, é a palavra de Deus saindo, o rio da água viva é a palavra saindo de dentro de você, e você tendo uma convicção, certeza do caminho que está andando, certeza das coisas que está fazendo, que é vontade de Deus, mas as pessoas não te recebem dessa forma e você diz, não importa se esteja gostando da minha pregação, não importa se esteja me admirando, se esteja aplaudindo, se esteja me vaiando, não importa do que esteja dizendo. O que importa é que eu estou fazendo aquilo que Deus pôs no meu coração. É isso que Deus quer com você, que você faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Independente de aplausos, independente de elogios ou de críticas. Deus quer que você faça o que Ele colocou no seu coração. Mas para você fazer, é importante que esteja cheio, esteja buscando, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de leitura da palavra, tenha uma vida de comunhão com Deus, de conversar com Deus, e até jejuar para se encher mais. As práticas do que está fazendo. Tenha um coração bondoso de amor para com o semelhante. Mesmo que falhe aqui, falhe ali, mas conserta depois e faz depois. E Deus está vendo os que você está tentando. Temos que tentar. Isso não quer dizer, eu não consegui. Tudo bem, mas está tentando, continua tentando. Não para de continuar a tentar. Vemos aqui 2 exemplos. Agar, quando teve os olhos abertos pelo anjo, viu a água. Estava tudo ali. A solução estava juntinho dela. Ela estava chorando, já sabendo que ia perder o seu filho. E talvez até ela mesma também. De sede, mas a água estava ali. Foi somente o anjo abrir, olha onde está. A solução está todo o momento junto de você. Você não consegue enxergar. Se encha da presença de Deus para que você tenha condições de ver a solução do seu problema, a solução da sua situação, a maneira que você vai agir para sanar a situação. Agar estava ali. O poço Deus já mostrou, mas ela agora tinha que ir até o poço, ou não. Ou se ela ficasse sentada e dizendo, eu não acredito no que estou vendo, e passasse o resto do dia, e o dia de amanhã, e o menino tinha morrido, ela tinha morrido, porque ela não acreditava no que via. Mas isso não aconteceu, porque quando Deus mostra,
Você sente que aquilo ali é a saída certa, é a solução correta, é o caminho seguro a seguir. E você vai e resolve. O mesmo caso do profeta Eliseu, mostrando aquele moço. O moço estava desesperado com a situação do exército sírio cercando eles. Mas, no entanto, o profeta, com a sua calmaria, se liga com Deus e Deus abre sua visão espiritual e ele vê já a saída. Quando ele viu aquilo ali, ele não temeu, ele apenas buscou Deus. Acredito que o profeta não estava vendo logo de início, já acordou de manhã, já viu os anjos, já viu o exército, e disse, esse exército aqui, o que é? Não. Apenas quando o outro chegou, que viu, que ele mostrou, ele naturalmente se liga nos céus e Deus já diz, aqui, ó, olha aqui a solução. E ele diz, maior são os que estão conosco do que estão com eles. Maior é a presença de Deus na tua vida, de que a presença do inimigo, de que a dificuldade na tua vida, de que a situação que se levanta na tua vida ou na vida da tua família. Acorda, desperta, se enche do Espírito, se embriague do Espírito, ao ponto de começar a gostar de estar falando constantemente das coisas do Espírito. Esvazia-se das coisas do mundo e se enche das coisas de Deus, fazendo tudo, mas cheio do Espírito. Amém, meus irmãos, amém, minha irmã, você ouvinte da palavra do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Logo, logo, o Senhor estará voltando para buscar a sua igreja, buscar o seu povo. E se você não entregar a vida a Jesus, você não fará parte do povo de Deus. A única forma que alguém tem de fazer parte do povo de Deus, ser verdadeiro filho de Deus espiritual, é entregando a vida a Jesus. Diga, Senhor, eu quero me entregar a minha vida a Ti, eu quero viver diferente. Fala isso. Fala no teu coração. Deseja isso. E logo, logo o Senhor vai te mostrar maravilhas do mundo espiritual para você aqui na terra. Não é quando você morrer, não. É aqui. Saborear das coisas de Deus, do melhor de Deus aqui na terra. Pelo Espírito de Deus, pela pessoa do Espírito, pelo Deus Espírito Santo. Aleluia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse Espírito Consolador que está aqui para te consolar e confortar e te guiar. Amém. Quero fazer uma oração por você nesse momento, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Se tem condições de fechar, feche os olhos e oremos. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, no nome santo do Senhor Jesus, neste momento, Deus querido, Deus eterno, eu te apresento, Pai, este teu filho, essa tua filha, Pai, que tem participado, Pai, de ouvido e visto, Pai, esta pregação desta tua santa palavra, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, abrindo a visão espiritual desse teu filho e filha, Deus, para que nos momentos de dificuldade eles possam, Pai, estar vendo, estar enxergando a solução do problema, Pai. Que eles venham a tirar os olhos dos problemas e levantar os olhos somente a Ti. Como será feito, como será realizado, que eles olhem lá na frente e que já vejam o resultado. E pela fé, os seus corações sejam alegrados, Pai, pelo resultado e não pelo momento das circunstâncias, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa a cada um dos teus filhos, das tuas filhas e a todos, Pai, que têm assistido a este vídeo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.